Nosso trabalho é sobre radioatividade, e é interessante começar pela explicação do símbolo, que é internacional. Ele é chamado de trifólio e serve para alertar as pessoas sobre a possível presença de radiação acima dos níveis naturais, já que, na realidade, existe radiação por toda parte. A diferença entre elas é a sua energia, que pode ser emitida por fontes como o Sol e outras estrelas, lâmpadas de nossas casas, o forno de micro-ondas, a TV e também equipamentos de raio-x. De uma maneira geral, radiação significa propagação de qualquer tipo de energia, como o calor e a luz. Normalmente, o termo radiação se refere a um tipo que faz mal para os organismos biológicos, chamado radiação ionizante, que é capaz de alterar o número de cargas de um átomo, mudando a forma como ele interage com os outros átomos. Vou falar sobre elementos instáveis e instáveis. O que são os elementos instáveis? Os elementos instáveis se desintegram emitindo partículas, alfa, beta, radiação e nêutrons, e transformando-se em outro elemento químico que pode ou não ser estável. O que são os elementos estáveis? Um átomo estável é um átomo que tem estabilidade nos elétrons. Para um átomo ser estável, ele deve ficar sem elétrons ou seguir a regra do octeto, ter 8 elétrons covalentes. Sobre os elementos radioativos. Elementos radioativos são aqueles cujos átomos são capazes de emitir radiação, alfa, beta e gama, de forma espontânea a partir de seus núcleos instáveis. Irei falar sobre os tipos de radiação, que são eles alfa, beta e gama. As emissões alfa são partículas pesadas de carga positiva, que possuem carga elétrica mais 2 e massa igual a 4. Por possuir 2 prótons e 2 nêutrons, seu núcleo é comparado ao do elemento químico hélio, e por isso alguns autores também a chamam de hélion. Possui pequeno poder de penetração e por isso a sua radioatividade pode ser impedida por uma folha de papel. Emissões beta são partículas leves de carga negativa e que não contêm massa. O elétron da partícula é produzido por reações nucleares a partir de um nêutron e possui alta velocidade. Nessa reação, o nêutron estável se desintegra convertendo-se em um próton, que permanece no núcleo. A emissão é de um elétron em alta velocidade e do neutrino, cuja massa e carga são desprezíveis. Possui poder de penetração superior à radioatividade alfa, podendo penetrar uma folha de papel, mas não uma placa de metal. As emissões gama são ondas eletromagnéticas de altíssima frequência e que não possuem massa e carga elétrica. A sua capacidade de penetração é superior aos raios-x, faz com que a sua radioatividade passe tanto pelo papel como pelo metal. Agora eu irei falar sobre as leis da radioatividade. Em 1911, Frederick Soddy formulou a primeira lei da radioatividade, a respeito das emissões alfas, que se tornou conhecida como Lei de Soddy. Um átomo estável emite uma partícula alfa, diminui o número atômico em 2 unidades, ao passo que o número de massa diminui em 24 unidades. Segundo essa lei, um novo elemento químico pode ser formado com o número atômico com 2 unidades a menos que o elemento inicial. Em 1913, Frederick Soddy, Casimir Fajans e Smith Russell criaram a segunda lei da radioatividade, também conhecida como Lei de Soddy, Fajans e Russell. Um átomo estável emite uma partícula beta, aumenta o número atômico em uma unidade, ao passo que o número de massa permanece o mesmo. Assim, de acordo com essa lei, o elemento criado é isóbaro do elemento inicial, pois possui a mesma massa atômica e número atômico com diferença de uma unidade. Eu sou o Lucas Vinícius e vou falar sobre o decaimento nuclear. O decaimento radioativo ocorre segundo as leis da probabilidade. O processo é complexo e explicá-lo aqui fugiria ao escopo deste artigo. Assim, basta saber que nele o núcleo se transforma no de um outro elemento, ao ter sua carga elétrica mudada pela emissão de radiação, mudando o número de prótons ou nêutrons, como mostra na figura 1. O decaimento pode ocorrer sucessivamente, causando uma cadeia de desintegrações, até que resulte um elemento estável. O tempo que um certo número de núcleos de radioisótopo leva para que metade de sua população decaia para outro elemento por desintegração é denominada meia-vida do radioisótopo. A radiação emitida no decaimento é composta de partículas e radiações gama, e é característica do decaimento. Assim, os radioisótopos podem ser caracterizados pelas emissões produzidas no decaimento, que servem como uma assinatura para cada um deles. A desintegração pelo decaimento pode ocorrer espontaneamente ou ser provocada pela instabilidade criada em núcleos estáveis,
pelo bombardeio com partículas ou com radiação eletromagnética. Na natureza, os elementos apresentam-se geralmente como uma mistura de diferentes isótopos, estáveis ou radioativos. Por exemplo, o urânio, que tem 92 prótons, e é encontrado uma mistura de 99,3% de urânio e 0,7% de urânio 235, além de frações muito pequenas de outros isótopos. O número que segue o nome do elemento químico, ou antecede sua sigla, é o chamado número de massa, ou seja, a soma de seus prótons e nêutrons. Cada isótopo instável tem sua meia-vida característica. A meia-vida do 238U é de 4,47 vezes 109 anos, o que significa que são necessários 4,47 bilhões de anos para reduzir a metade da sua quantidade inicial. Ao decair, o 23U produz outro elemento instável, o tório 234, cuja meia-vida é de 24,1 dias. Este, por sua vez, também decai, produzindo outro isótopo instável, o proctactínio 234, e assim por diante, até que a estabilidade seja alcançada com a formação do chumbo com 206 núcleons. A usina nuclear tem por finalidade produzir energia elétrica a partir de reações nucleares. A energia nuclear funciona através da fissão, que é a quebra do núcleo dos átomos. O elemento mais utilizado para a produção dessa energia é o urânio, mais especificamente o urânio U-235. Quando ele é retirado da mina, tem formato de rocha, e seu tipo mais comum é o 238. Os 0,7% que restam constituem o urânio 235, que após a extração é processado e transformado em yellow cake, um pó amarelo mais fácil de ser transportado e que também é chamado de urânio enriquecido. Vale lembrar que o urânio não produz energia elétrica, e sim a térmica, que reage criando vapor d'água, impulsionando o reator nuclear e gerando energia elétrica. O reator nuclear não para de funcionar, mesmo estando desligado. A energia produzida nas usinas não interfere no efeito estufa, já que não produzem gás carbônico ou gás metano. Porém, apresentam enorme prejuízo caso sua radiação escape ou em caso de descarte incorreto dos resíduos radioativos, o lixo nuclear. Também existe produção de energia nuclear no Brasil. A gente tem 2 usinas nucleares em Angra dos Reis, Angra 1 e Angra 2, que são responsáveis pela produção de 3% da energia consumida no país, e existe um planejamento para a construção de uma nova usina. Na imagem seguinte, vemos como uma usina é por dentro. 1. Geradores de energia elétrica da usina nuclear. São conectados diretamente nas turbinas. 2. Turbinas. Funcionam a partir do vapor gerado na estrutura 4. 3. Resfriadores, que evitam que a usina nuclear tenha superaquecimento. 4. Gerador de vapor da usina nuclear. 5. Reator nuclear, que é a parte principal da usina. 6. Tanque de combustível. 7. Cúpula de aço, principal escudo do reator nuclear. 8. Prédio do reator nuclear. Este prédio é altamente resistente, revestido por aço e concreto, para conter explosões ou ataques externos. 9. Torre de refrigeração, local por onde o vapor d'água residual das turbinas escapa. 10. Central de controle. Aqui fica o pessoal que trabalha na usina, físicos, técnicos e administradores. Com o avanço da Segunda Guerra Mundial, foi preciso desenvolver armas mais potentes que pudessem causar maiores impactos nos adversários. Com essa intenção, os norte-americanos deram início a uma corrida contra a Alemanha nazista para criar a primeira arma nuclear. O funcionamento das bombas nucleares é semelhante, diferenciando-se apenas pelo elemento utilizado na composição. Os principais elementos que compõem as bombas são urânio 235 e plutônio 239. A bomba nuclear funciona pelo princípio da fissão nuclear, que é a divisão de um átomo instável pelo bombardeamento de partículas. Como um nêutron, isso gera uma reação em cadeia que vai provocando a fissão nuclear dos outros átomos presentes.
Depois da quebra, parte da matéria que a formava se transforma em energia pura. O poder de destruição de bombas nucleares é medido em quiloton ou em megaton, unidades relacionadas com o poder de destruição de dinamites. O quiloton equivale à explosão de 1000 toneladas de dinamite, e o megaton corresponde a 1 milhão de toneladas de dinamite. Em 1898, o físico francês Pierre Curie e sua esposa encontraram em um minério de urânio uma substância que era emitida a altas quantidades que eles denominaram de rádio. A descoberta levantou as esperanças de cientistas e leigos de que os átomos têm uma enorme quantidade de energia esperando para ser explorada. Em 1911, experimentos feitos por Ernest Rutherford demonstraram que o núcleo dos átomos são compostos por partículas que foram nominadas de prótons, e eles eram rodeados por elétrons. Em 1932, James Chadwick descobriu os nêutrons. No mesmo ano, John Cockcroft e Ernest Walton conseguiram dividir um átomo pela primeira vez usando meios artificiais. Em 1934, Leo descobriu a reação em cadeia através de nêutron, e também patenteou a ideia da bomba atômica, sendo apelidado então de pai da bomba atômica. Em 1936, a patente da bomba foi entregue em segredo à Marinha Britânica. Em 1938, cientistas alemães informaram a detecção de bário após bombardear urânio com nêutron. Mais tarde se mostrou que era produto de fissão. Em 1939, com o início inevitável da Segunda Guerra Mundial, os cientistas pararam de enviar informações aos governos para que a bomba atômica não fosse usada na guerra. Em 1942, foi pensado em usar hidrogênio nas bombas. As reações que ocorreriam maximizariam o poder de ambas. Os cientistas de Los Alamos se rebelaram e receberam ordens para fazerem uma bomba muito mais poderosa que a atômica, pensando na destruição que causaria. Em 1949, ao saber do primeiro teste atômico soviético, a bomba H virou um projeto emergencial. A bomba H foi detonada durante a Operação Eve, nomeado de Eve Mike, que rendeu cerca de 10,4 megatons. A radiação é bastante utilizada no nosso cotidiano nas mais diversas áreas. A seguir, listaremos algumas das principais aplicações da radiação: tratamentos de radioterapia, diagnósticos médicos por radiografia, mamografia e tomografia, esterilização de materiais cirúrgicos, controle de qualidade na fabricação de peças diversas na indústria, conservação de alimentos, datação de objetos antigos, geração de energia elétrica em usinas nucleares e utilização em centros de pesquisas e universidades para diversos estudos. Algumas curiosidades. A tripulação de um submarino nuclear está exposta a menos radiação do que quem está na Terra seca. Segundo, a usina de Chernobyl ainda está emitindo radiação mesmo 30 anos depois do fatídico acidente. Isso pode gerar um colapso na estrutura e causar ainda mais emissões radioativas. Terceiro, a estação Grand Central, em Nova York, tem uma enorme quantidade de granito e, por isso, emite muito mais radiação do que seria permitido, mesmo em uma usina nuclear. Quarto, o fungo Cryptococcus neoformans cresce em Chernobyl justamente pelos altos índices de radiação no ar. Quinto, em média, uma pessoa que fuma recebe uma carga anual de radiação equivalente a 300 radiografias de tórax. Sexto, a maior quantidade de radiação espacial recebida pela Terra foi em 24 de dezembro de 2004 por causa de uma estrela de nêutrons a 50 mil anos-luz de distância. Sétima, as bananas são levemente radioativas. O urânio fundido ele pode penetrar até 20 metros no solo, atingindo lençóis freáticos, produzindo grandes explosões com a liberação de vapores e detritos radioativos que afetam o meio ambiente por vários quilômetros. No acidente de Chernobyl, que foi o mais grave acidente radioativo da história, a falta de informações agravou ainda mais a situação. Nuvens radioativas atingiram grandes centros populacionais sem que ninguém fosse informado. Países vizinhos da antiga União Soviética
tomaram conhecimento do acidente apenas 2 dias após o ocorrido, quando cientistas suecos detectaram os níveis alarmantes de radiação vindo do leste, com cerca de 10.000 vezes maiores que o normal. A quantidade de radiação emitida foi 200 vezes maior do que as emitidas pelas bombas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945, no Japão. Segundo o Instituto Radiológico da Ucrânia, aproximadamente 2.500 pessoas morreram vítimas do acidente e foi registrado um grande aumento de casos de câncer até 7 anos depois. O Brasil também já foi palco de um acidente radiológico, ocorrido em 1987 na cidade de Goiânia. Porém, o elemento radioativo era o césio-137. Esse acidente causou a morte de 4 pessoas. Além dessas, outras 678 foram contaminadas diretamente, segundo dados do Ministério da Saúde. A utilização da energia nuclear sempre foi motivo de importantes discussões. Uma das maiores preocupações era a possibilidade de ocorrerem acidentes, gerando poluição quase que irreversível no meio ambiente. Os maiores acidentes nucleares ocorreram no reator número 2 da usina Three Mile Island, na Pensilvânia, em 1979, e na usina Chernobyl, em Kiev, Ucrânia, 1986. Embora o uso civil da energia nuclear gere protestos e muita preocupação, a explosão de um reator na usina nuclear, na magnitude de uma bomba nuclear, é até quase impossível. O combustível usado numa bomba nuclear é muito mais rico em 235 U do que nos reatores usados de uma usina, que chega a ser aproximadamente 4%. Acontece que nos reatores nucleares, mesmo não ocorrendo explosões, as barras de combustível elas se fundem, derretem, e fazendo com que o núcleo do reator atinja até 3.000 graus Celsius, derretendo as paredes de aço que protegem esse combustível, gerando assim as explosões.